Fala pessoal, tudo bem? Você quer saber quanto que custa para abrir uma holding? Quais são os custos envolvidos com ela? Vamos lá que a gente vai falar sobre isso. Os custos para abrir uma holding envolvem diversas coisas. O principal deles sempre é o imposto. Então a gente tem gastos com o advogado ou com o profissional que vai fazer, gastos com cartório, gastos com contador, por exemplo, com a junta comercial, e o principal deles são os gastos com impostos. Quais impostos estão envolvidos na abertura de uma holding? O ITBI, que apesar da Constituição falar que existe imunidade de ITBI na integralização de capital social por meio de imóvel, que é justamente a estratégia que a gente usa, os municípios, o ITBI é um imposto municipal, então cada município tem a sua alíquota. Mas a maioria dos municípios ainda acaba falando que a imunidade é parcial, que cobra diferença. A gente vai tratar disso lá na frente em outros vídeos. Mas enfim, esse custo ele ainda existe. Pode ser que em alguns casos não existam, e a gente tem vários casos no escritório que acaba que não incide o ITBI, por uma série de fatores que eu vou explicar em outros vídeos, mas é um custo que está lá, que a gente tem que contabilizar, que a gente tem que prever que pode sim incidir o ITBI. Isso a gente consegue falar muito bem no processo de atendimento do cliente, a gente consegue mapear isso e falar para o cliente. Mas o segundo custo, que também sempre vai incidir, salvo se a gente fizer uma estratégia que o patrimônio da família, que a composição familiar e a composição patrimonial permita, é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes, Doação, que basicamente é um imposto que vai incidir no momento que a pessoa que está montando a holding, né, o detentor do patrimônio, vai doar esses bens para os herdeiros dele. E justamente a estratégia é fazer essa transmissão de bens em vida. Então, no momento que vai fazer essa transmissão das cotas sociais da empresa que detém o patrimônio para os herdeiros, vai incidir o ITCMD. Salvo se a gente transmitir isso por uma forma que não a doação, por exemplo, uma compra e venda. Então, se a gente for montar uma estratégia, se for possível isso na situação dessa determinada família, de ao invés do herdeiro receber por doação as cotas do pai e da mãe, ele comprar essas cotas do pai e da mãe, e a gente consegue fazer de uma forma com que esse dinheiro venha das próprias economias da família, das próprias empresas da família, em alguns casos é possível isso, a gente não tem esse imposto. Mas por que eu estou falando tudo isso daí para vocês? Hoje uma notícia que eu acabei de ver, vou mostrar aqui a tela. A notícia é essa: projeto de deputado PT aumenta imposto sobre herança e doação em São Paulo para os mais ricos. Qual que é a proposta aqui? Sempre a chamada é um pouco alarmante e tal, mas o que a notícia está falando aqui? Hoje em dia, o ITCMD em São Paulo ele é 4%, no estado de São Paulo, né? A reforma tributária permitiu que esse imposto ele fosse feito por faixas, de uma forma progressiva. Então, qual que é a proposta desse deputado estadual? Que ela vá da faixa dos 2% até os 8%. Obviamente, a grandíssima maioria dos casos, quando a gente monta uma estrutura em holding para gestão patrimonial de alguém ou de uma família, a gente sempre acaba caindo nessas alíquotas maiores. Nesse caso aqui, chegaria de 6% a 8%. Existem outros projetos de lei que estão prevendo o aumento do imposto até para 20% de TCMD. Então, qual que é o grande problema disso? Hoje a gente tem a possibilidade de pagar 4%, ou de não pagar nada, dependendo da estratégia que a gente cria. Talvez nos próximos anos, ou enfim, daqui a pouco, essa alíquota suba para 8% ou até 20%, que a gente tem projeto no Congresso para aumentar o ITCMD para 20% no país inteiro. A gente está com uma reforma tributária rolando ainda, que não foi concluída, então assim, é uma coisa que hoje o imposto é esse, em São Paulo. Pode ser que em outros estados o imposto é mais baixo, em outros estados o imposto é mais alto, mas em São Paulo o imposto é esse. Depois a gente fala da possibilidade de mudança de domicílio fiscal e da utilização de paraíso fiscal até no Brasil. Mas enfim, a regra daqui de São Paulo é essa. Pode ser que isso daqui aumente e o custo para quem tem interesse em criar uma estrutura como essa no futuro pode ser que aumente também. Então, enfim, se você está pensando em fazer isso, fique esperto porque o custo do imposto pode aumentar bastante. É isso aí, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida nesse assunto, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou responder, até para eu poder criar outros vídeos sobre o assunto.
envia para o teu amigo, para tua amiga que tem interesse nesse tipo de conteúdo e deixa um gostei aí para ajudar na divulgação e o Instagram entender, o YouTube e o Instagram entender que esse conteúdo é relevante. Obrigado, gente. Um abraço.